O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, desferiu um golpe no ditador Putin onde ninguém esperava. Além disso, esse golpe atingiu não só a Rússia, mas também o Irã. Já amanhã, 8 de agosto, os líderes da Armênia e do Azerbaijão chegarão inesperadamente à Casa Branca para se encontrarem com Trump. Espera-se que as partes, com a mediação de Donald Trump, assinem um acordo de paz que inclui direitos exclusivos dos Estados Unidos para criar e administrar um corredor de trânsito estratégico através do sul do Cáucaso, conhecido como Corredor de Zangezur. E isso será um verdadeiro golpe na influência da Rússia nessa região e fortalecerá a influência dos Estados Unidos da América e da Turquia. Mas, ao mesmo tempo, esse corredor sob administração dos Estados Unidos da América coloca um ponto final na influência do Irã nessa região, além de cortar o Irã da Rússia e de todo o sul do Cáucaso. Lembro que anteriormente o Irã até ameaçou o Azerbaijão com guerra, caso o corredor de Zangezur fosse criado e ainda mais se fosse colocado sob a administração dos Estados Unidos da América. Mas de forma inesperada, a Armênia concordou com essa medida e esse corredor vai existir. Além disso, há muitos detalhes interessantes sobre isso, que vamos discutir com vocês neste episódio. Meu nome é Alexei Petty. Vamos falar sobre tudo isso em ordem, mas antes de começarmos, inscreva-se neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Continuando. Então, já na sexta-feira, 8 de agosto, acontecerá um evento histórico no sul do Cáucaso. Vou começar um pouco de longe. A Armênia e o Azerbaijão estão em conflito desde o final dos anos 1980, quando Nagorno-Karabakh, uma região do Azerbaijão com população predominantemente armênia, se separou do Azerbaijão com o apoio da Armênia. Aqui estou escolhendo formas de expressão bastante diplomáticas. Tanto a Armênia quanto o Azerbaijão conquistaram a independência da União Soviética em 1991, e o acordo de paz entre a Armênia e o Azerbaijão, que os líderes dos dois países, Nikol Pashinyan e Ilham Aliyev, planejam assinar em 8 de agosto na Casa Branca, concederá aos Estados Unidos da América direitos exclusivos para o desenvolvimento de um corredor estratégico de trânsito através do sul do Cáucaso. A cerimônia acontecerá em 8 de agosto em Washington, com a participação do presidente americano Donald Trump. O acordo deve aproximar o fim do conflito de longa data entre os dois países, que se agravou antes da dissolução da União Soviética devido ao status de Nagorno-Karabakh. Lembro que a região passou para o controle do Azerbaijão em 2023, porém o país ainda tem questões não resolvidas quanto ao desbloqueio das rotas de transporte. Assim, Baku está interessado em uma ligação terrestre direta que conecte o sudoeste do país ao enclave de Nakhchivan, que já faz fronteira com a Turquia. Se olharmos para o mapa, o território do Azerbaijão, na verdade, é cortado pelo território da Armênia. Supõe-se que o corredor passará pelo território da Armênia, pela cidade de Mehri, na região de Syunik, e ele, basicamente, conectará Nakhchivan com a parte principal do Azerbaijão. Para entender, estamos falando do corredor de Zangezur, mas eu acho que esse nome vai acabar saindo do vocabulário com o tempo. Mais tarde vou explicar isso em mais detalhes. Agora quero destacar que, recentemente, o conselheiro do líder supremo do Irã para assuntos internacionais, Ali Akbar Vilayati, declarou que qualquer tentativa de avançar com o projeto do corredor de Zangezur enfrentará uma resposta dura do Irã. A seguir, cito Vilayati. Mais uma vez, alguns governos levantaram a questão do corredor de Zangezur e insistem todos os dias promovendo seus objetivos ilegais no sul do Cáucaso. Quero lembrar que qualquer governo na região ou fora dela que tentar repetir essa experiência fracassada enfrentará uma resposta dura por parte do Irã. Anteriormente, esse mesmo Vilayati, uma pessoa muito próxima de Ayatollah Ali Khamenei, declarou que a implementação do projeto do corredor de Zangezur visa minar a segurança nacional do Irã e os laços estratégicos do país. Segundo ele, o corredor de Zangezur é um esquema geopolítico liderado pelos Estados Unidos da América e, claro, também por Israel, em seguida numa citação. Os inimigos do Irã tentam consistentemente minar os fundamentos dessa identidade para prejudicar a segurança nacional. Nesse contexto, planos como o corredor de Zangezur são implementados como uma cobertura para projetos geopolíticos mais amplos.
O principal objetivo de enfraquecer nosso eixo de resistência são essas células terroristas espalhadas pela região, romper os laços do Irã com o Cáucaso e estabelecer um bloqueio terrestre ao Irã e à Rússia no sul da região. Segundo ele, o projeto não é apenas parte da estratégia dos Estados Unidos da América para transferir a pressão da Ucrânia, mas também é apoiado pela OTAN e por alguns movimentos pan-turcos. É paradoxal, mas Vilayati está parcialmente certo. Isso precisa ser reconhecido e em breve explicarei o porquê. Como resultado da assinatura do acordo de paz na Casa Branca entre Armênia e Azerbaijão, é justamente essa artéria, esse corredor, que será controlado por Washington. O projeto recebeu um novo nome, agora se chama Rota Trump pela Paz e Prosperidade Internacional. Não surpreende que Trump tenha decidido nomear o corredor de Zangezur com seu próprio nome. Na essência, isso não muda nada, só que quando você ouvir falar do corredor Trump, vai saber que se trata do corredor de Zangezur. O corredor será operado de acordo com a legislação armênia. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos da América poderão transferir a participação no consórcio para a construção da infraestrutura e sua administração. É interessante que diferentes fontes afirmam que a rota de Trump está sendo considerada como uma suposta alternativa ao antigo conceito do chamado Corredor de Zangezur, contra o qual Erevan se opôs. Para não causar confusão, vou explicar ainda. Em 2023, o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, observou que essa expressão Corredor de Zangezur, cito, serve como título para apresentar reivindicações territoriais contra a Armênia. E propôs seu próprio projeto chamado Encruzilhada da Paz, no qual estava previsto restaurar a ferrovia anteriormente desativada no sul da Armênia, para que o Azerbaijão pudesse utilizá-la para uma ligação direta com Nakhchivan. Na verdade, isso é a restauração daquele mesmo corredor de Zangezur, mas os armênios simplesmente não querem que ele seja chamado assim, porque Zangezur é, afinal, um nome azeri. Mas, como você entende, isso não muda a essência. A rota vai passar pelo mesmo lugar, só mudaram o nome para que ninguém tenha objeções. Agora será a rota, com um nome muito longo e poético, Rota Trump pela Paz e Prosperidade Internacional. Ou seja, todos nós entendemos o que está acontecendo. A Rota Trump se tornará um elemento-chave do acordo de paz que as partes pretendem assinar na sexta-feira. Além disso, espera-se que a Armênia e Azerbaijão, e isso é importante, anunciem oficialmente o fim de sua participação no Grupo de Minsk. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que desde sua criação em 1999, com a mediação da França, Rússia e Estados Unidos da América, supostamente trabalhava para resolver o conflito em torno de Nagorno-Karabakh. É muito importante. Foi exatamente no âmbito desse programa do Grupo de Minsk, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que estavam em Karabakh os chamados pacificadores russos, ou seja, soldados russos. Isso significa que agora todo esse grupo está sendo encerrado, ele está sendo fechado. O Azerbaijão e a Armênia dizem publicamente que não precisam mais disso. Podem dissolvê-la completamente. Isso significa que os russos não influenciam mais a situação na região de forma alguma e não poderão mais enviar para lá os chamados forças de paz. O progresso na resolução armênio-azerbaijana começou a aparecer em março, quando o enviado especial dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, visitou a região. E agora, autoridades americanas acreditam que o estabelecimento da paz no sul do Cáucaso pode incentivar o Azerbaijão a negociar a adesão aos Acordos de Abraão, que Donald Trump firmou entre Israel e 4 países de maioria muçulmana durante seu primeiro mandato presidencial. Ou seja, o Azerbaijão pode aderir a esses acordos. Agora, vamos passar para o Irã. E vou dizer, finalmente, por que Vilayati, aquele conselheiro do Ayatollah Ali Khamenei, está parcialmente certo quando diz, olha, estão começando a nos prejudicar, a nos isolar, isso é um golpe para essa nossa segurança e assim por diante. A questão é que esse acordo de paz pode transformar o sul do Cáucaso, uma região produtora de energia que faz fronteira com a Rússia, Europa, Turquia e Irã, atravessada por oleodutos e gasodutos, mas dilacerada por essas fronteiras fechadas e antigos conflitos étnicos. E o Irã se aproveitou dessa situação por muito tempo. O Azerbaijão solicitou um corredor de transporte através da Armênia, que conectaria a maior parte do seu território com Nakhchivan, ou seja, o enclave azeri que faz fronteira com a aliada do Azerbaijão, a Turquia. Para o Irã, não estão em jogo apenas as conexões regionais,
mas também a ordem geopolítica ao longo da sensível fronteira norte do Irã. Para o Irã, esse corredor de 43 quilômetros, se não me engano, que passa pela província armênia de Syunik, tem grande importância para seus cálculos estratégicos. Na verdade, o novo corredor priva o Irã do acesso terrestre natural ao sul do Cáucaso através da Armênia, tornando-o dependente de uma rota controlada pelo Azerbaijão e pelos Estados Unidos. Alguns analistas chamam isso de estrangulamento geopolítico do Irã. E agora vem o mais importante. Nessa situação, o Irã acaba ficando totalmente dependente do Azerbaijão no comércio, não só com o sul do Cáucaso, mas também com a Rússia e a Europa. A questão é que antes o Azerbaijão era obrigado a se conectar com Nakhchivan e depois com a Turquia através do território do Irã. Atualmente discute-se o desenvolvimento de um grande corredor de transporte e comércio da Ásia Central e do Cáucaso para a Turquia e posteriormente para a Europa. Mas como a Armênia e o Azerbaijão não conseguiam chegar a um acordo por muito tempo sobre a criação do corredor de Zangezur, essas rotas poderiam passar pelo norte do Irã. Ou seja, se olharmos para o mapa, você verá lá que o território da Armênia se encaixa, como se fosse, e termina na fronteira com o Irã. E como não havia corredor, consequentemente, essas rotas passavam e deveriam continuar passando por esse pequeno trecho do território iraniano. Agora, o Irã não será mais interessante nessa cadeia de suprimentos, ele não é mais necessário. Mas, o que também é importante, o corredor de Zangezur priva o Irã da ligação com a Rússia através da Armênia. Amigos, de forma mais detalhada, com todos os mapas, com todas as explicações sobre a essência desse corredor, eu falei em um episódio separado. E na sua tela agora aparece um link para esse episódio separado. Eu recomendo fortemente que você assista para ficar totalmente por dentro do contexto. Por fim, adicionarei outro ponto relevante. O encontro de Pashinyan, Aliyev e Trump na Casa Branca acontecerá no mesmo dia. Quando Trump estabeleceu um prazo final para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para que ele concordasse com medidas para encerrar a invasão da Ucrânia. Caso contrário, ele enfrentará novas sanções econômicas. E esse golpe na influência da Rússia na região é bastante significativo. Aqui vou colocar reticências. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Por hoje é isso. Cuidem-se. Tchau.